Olá, sejam todos bem-vindos. Essa semana nós vamos conversar sobre Platão, finalmente, porque a partir do momento que você começa a fazer a sua investigação pessoal, filosófica, a estudar um pouco mais sobre filosofia política, você vai eventualmente esbarrar com pessoas indicando que você comece essa investigação do começo, que seria Platão. Então, as pessoas indiquem que você comece a sua vida de estudos por apologia de Sócrates. Eu, pessoalmente, não comecei assim. Eu prefiro estudar por temas que me chamam a atenção. Eu acho que, assim como eu, a maior parte de vocês não leva a filosofia ou a filosofia política como algo profissional. A gente está aqui em busca da verdade, em busca de descobrir as coisas como elas são. E isso implica dizer que nós temos ali as nossas obrigações rotineiras, as nossas obrigações domésticas e profissionais. Então, eu prefiro conduzir a minha linha de estudos a partir de temas mais abrangentes. E aqui no canal, por exemplo, a gente começou a partir do caminho da servidão do Hayek, um caminho que não poderia ser mais diferente do que começar ali do início, começar dos gregos clássicos ou da Grécia primitiva. Eventualmente, é lógico, eu acabei esbarrando em Homero, principalmente da Ilíada, quando a gente leu, na verdade a gente está ali na saga de ler Paraíso Perdido, do John Milton, onde existem várias referências, não só a esse poema épico específico, mas a várias outras mitologias gregas e a várias outras peças gregas que estão também na época da Grécia Clássica. E eu acabei lendo Homero ainda em 2021, tanto por essas referências do Paraíso Perdido, quanto pela indicação da Cristina do Relivrando, que me convenceu do quanto essa leitura seria super legal e que de fato é uma leitura super legal. E a gente já trouxe até o vídeo aqui pro canal comentando um pouco. Agora estamos ali naquela saga, literal saga, de ler a Odisseia. Bom, com relação a Platão especificamente, finalmente eu me senti um pouco instigada a descobrir o que ele tinha para me dizer quando a gente leu a novela do Thomas Mann, que é Morte em Veneza. Lá em Morte em Veneza, se você já viu essa resenha ou se você já leu essa novelinha, você vai perceber que, enfim, é uma novela bem problemática, é uma novela que mexeu com alguma coisa dentro de mim que talvez eu não gostaria que tivesse mexido. Então lá, como o Gustav Aschenbach menciona diretamente esse diálogo do Platão, que é o Fedro, eu finalmente, voltei os olhos para Platão e pensei, bom, eu acho que agora é o momento da gente começar as nossas investigações. E por uma coincidência da vida, tá tendo um surto de leitura de Ana Karenina, do Tolstói, aqui no Mundinho Booktuber BR, e lá na nossa Academia Bocó, as meninas da academia me convenceram na leitura de Ana Karenina, e é aquele tipo de romance que você não vai conseguir largar. A partir do momento que você pegar a primeira linha, você não vai conseguir parar de ler essa história narrada pelo Tolstói, que é uma história maravilhosa. E logo nos primeiros caminhos, um dos personagens principais, que é Oliev, menciona o banquete do Platão. E eu já sabia que tanto o Fedro quanto o banquete tratavam mais ou menos do mesmo assunto, que é a investigação sobre a verdadeira natureza do amor ou do eros, porque eu vi as aulas do José Munir Nasser sobre o Fedro e depois sobre o banquete, e eu já sabia que o banquete seria uma continuação natural depois da leitura do Fedro, então é por isso que nós vamos falar um pouco sobre esses dois diálogos aqui no vídeo de hoje. E só para encerrar aqui as nossas introduções, eu também vou adiantar que eu gostaria de conversar com vocês, ao mesmo tempo que nós falamos de Platão, sobre esse livro que eu já mostrei para vocês quando a gente leu Ilíada do Homero, que é o Paideia, do Werner Jaeger. Só que eu percebi, ao fichar essa leitura, que eu preciso de um vídeo específico para conversar com vocês sobre Paideia, porque, caso vocês reparem bem, a maior parte do livro vai ser dedicado a fazer um aprofundamento nas obras do Platão e na natureza da filosofia do próprio Sócrates. Então a gente vai precisar de um vídeo específico para comentar sobre a Paideia. Anota aí na sua agendinha e me cobra, porque mais cedo ou mais tarde teremos uma resenha específica sobre esse livro. Bom, a maior parte de vocês, obviamente, deve saber que Sócrates foi um grande filósofo ateniense, um filósofo julgado por corromper a juventude ateniense, e ele acabou se suicidando antes de efetivamente cumprir a sua pena. O Sócrates não deixou nada escrito, porque ele não acreditava que a filosofia pudesse ser escrita. Ele acreditava que a filosofia acontecia durante o filosofar. Se você tentasse transcrever aquela filosofia,
aquilo ali seria qualquer outra coisa, menos filosofia em si. Seria como você tentar transcrever uma grande obra de arte ou uma grande pintura, colocar aquilo ali em palavras. Você pode até tentar, mas você perderia a essência. Para nossa sorte, um dos seus grandes alunos, que é o Platão, ele colocou em palavras alguns dos diálogos socráticos. O Platão, então, ele é um dos grandes responsáveis por trazer a filosofia do Sócrates para a modernidade. E quanto ao Platão especificamente, ao contrário do Aristóteles, a maior parte, na verdade, a sua obra completa chegou até nós e inclusive até um pouquinho mais do que a sua obra completa, porque existem alguns diálogos que seriam de Platão, mas que na verdade os estudiosos descobriram que seriam falsos diálogos platônicos, veja bem. E quem estuda o assunto fica assim se debatendo o tempo inteiro para tentar identificar o que seria efetivamente um diálogo do Platão ou o que seria um diálogo do Sócrates, porque o Sócrates é o personagem principal de todas as obras do Platão. Aí eles ficam tentando identificar o que é filosofia platônica, o que é filosofia socrática, mas esse não vai ser o nosso objeto de estudo desse vídeo específico, porque nesse vídeo nós vamos tentar entender qual que é a filosofia platônica / socrática sobre o amor. E quando Sócrates fala sobre o amor, ele invariavelmente vai falar sobre a natureza humana. Ele consegue destrinchar a nossa alma, ele consegue, enfim, deixar a nossa alma em caquinhos para tentar fazer uma investigação sobre a verdadeira natureza do amor, como o amor impacta nas nossas vidas e como o amor pode ser bom ou como ele pode ser ruim, como a gente percebe lendo Ana Karenina do Tolstói, caso você não tenha sofrido uma grande decepção amorosa na sua vida. No primeiro diálogo, que é o Fedro, nós vamos ser apresentados a esse jovenzinho ateniense chamado Fedro, e ele se encontra com Sócrates e o convida para uma caminhada porque ele havia acabado de sair da casa de um grande advogado ateniense chamado Lísias. Esse Lísias, eu imagino ele mais ou menos como aquele Kaikai, sabe? Eu vou deixar uma foto aqui para vocês terem no imaginário a mesma coisa que eu tive. E o Fedro vai repetir um discurso que o Lísias fez para ele, dizendo que seria melhor que o Fedro se entregasse a um não amante do que a um amante. Trocando em miúdos, seria melhor que o Fedro se entregasse a alguém que não o ama do que a alguém que o ama. Porque o não amante, por não o amar, estaria mais interessado em desenvolver a maior parte das virtudes, a maior parte das potências presentes ali naquele não amado, e ele não estaria cego pelo amor que o amante teria. O amante, por estar sofrendo do delírio do amor, ele quer, enfim, cercar o amado de todos os lados possíveis, ele quer privar o amado da convivência com parentes, com familiares, ou com outros intelectuais, ou com outras pessoas importantes, porque ele tem medo de perder aquilo que ele ama. Então ele não estaria muito interessado em desenvolver as características boas do seu amado, porque ele tem medo de perder aquilo. Então, se a pessoa se transformasse em algo muito bom, eventualmente poderia olhar assim para o amante e perceber que ele não é lá essas coisas. É claro que aqui, gente, tanto no Fedro quanto no Banquete, a gente tem diálogos que envolvem pederastia. Pederastia que é o amor entre um homem mais velho, entre um jovenzinho, bem jovenzinho mesmo. Isso aqui parece que era corrente na Grécia clássica. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, essa discussão não me interessa de forma nenhuma, nem para a esquerda nem para a direita, porque a esquerda vai usar isso para justificar, enfim, o quanto a sociedade cristã é atrasada e retrógrada, porque já os gregos clássicos tratavam isso como sendo normal, então o gênero é uma construção social e etc, etc, etc. E a direita vai tentar minimizar aqui os impactos dessa pederastia na Grécia clássica, dizendo que aquilo ali era uma coisa pontual, que aquilo ali a maior parte das pessoas não concordava com aquilo. Enfim, eu quero que você supere essa discussão pra gente finalmente conseguir entrar assim no cerne desse diálogo do Fedro, que é a investigação sobre a verdadeira natureza da alma, combinado? Não quero dizer que essa discussão não seja importante, só estou dizendo que ela não será o nosso objeto desse vídeo aqui em específico. Quando Platão escuta esse discurso feito pelo Lísias da boca do Fedro, ele fica bem embasbacado, né? Ele pensa, nossa, olha esse advogadozão assim, influente, querendo corromper essa, que é quase uma criança, né, se utilizando da sua grande arte da retórica, porque ele é bom em engabelar os outros. Então o que ele quer, no final das contas? Ele quer passar a lábia no Fedro
Fedro, ele quer que o Fedro seja ali o seu amante, e para isso ele se utiliza de um discurso bem elaborado, assim, usando várias técnicas, cheio de frufruzinhos. A primeira coisa que o Platão faz é fazer o mesmo discurso defendendo o não amante em detrimento do amante, mas ele faz uma caricatura do discurso do Lísias. Então ele papagaia o discurso do Lísias, ele leva aquele discurso ao extremo de uma forma que fica até mesmo bem engraçada, certo? E por que o Platão faz isso? Por que o Sócrates faz isso, né, na verdade? Porque ele quer provar pro Fedro que, se utilizando de uma arte da retórica, você pode, enfim, botar ali um monte de frufruzinho nas coisas que vai ficar bonito da mesma forma, e que o Lísias não é uma pessoa especial simplesmente por ter a capacidade de fazer isso. Só que logo depois de ter feito esse discurso em favor do não amante, o Platão ele já pede perdão para os deuses, ele já pede perdão para Eros, ele já reconhece que fez uma grande blasfêmia, que aquilo que ele havia dito não era uma verdade. E a partir daí ele passa a sua verdadeira defesa da verdadeira natureza do amor. Então a premissa do discurso do Lísias é de que o amor seria um delírio. E toda espécie de delírio é um delírio ruim. Então, consequentemente, você não quer estar próximo de um amante, porque aquele amante vai te corromper com o seu delírio. Já o Platão defende que os delírios não são por si só uma coisa ruim. Olha só, existem delírios que são bons delírios, que são capazes de gerar coisas boas. O primeiro delírio que ele menciona é o delírio causado pelas musas ao inspirar os poetas. Então, grandes poetas estão em um estado de delírio, porque se um poeta tentar escrever uma poesia simplesmente se usando de técnicas, aquela poesia não será nenhum tipo de arte, nem nada parecido, será só uma técnica ali aplicada. É necessário que você peça inspiração para as musas para que você escreva belas obras de arte. Ele também menciona o delírio dado pelos deuses às sacerdotisas, aos sacerdotes, que era algo muito comum, tanto na Grécia primitiva quanto na Grécia clássica. Os grandes oráculos que eram capazes de prever o futuro, que eram inspirados por esses delírios divinos. Então aquilo, essa capacidade de prever o futuro, capacidade de evitar algumas desgraças, veja bem, aquilo ali também seria uma espécie de bom delírio. Então o amor estaria incluído nessa espécie de bom delírio. Então não é porque é um delírio que é uma coisa ruim. Mas pra gente investigar como que esse delírio atua na alma humana, a gente também precisa fazer uma investigação paralela de qual que é a verdadeira natureza da alma humana, e é isso que o Platão Sócrates começa a fazer aqui no Fedro. Primeiro, ele faz uma tese defendendo que a alma é imortal. Eu não vou entrar nos pormenores dessa tese, porque tem a ver com aquela questão do motor imóvel. Enfim, isso é uma filosofia bem densa mesmo, mas o que a gente precisa saber aqui para seguir nos nossos estudos é que para o Platão a alma é imortal. Sendo a alma imortal, ele acaba usando aqui uma analogia bem bacana. Ele diz que a alma pode ser comparada a uma carroça, uma carruagem, né? Melhor falar. Na verdade, uma biga. Vou deixar uma foto aqui para vocês perceberem o que é uma biga na Grécia Antiga e na Grécia Clássica. Bom, você pode comparar a alma a uma biga sendo puxada por 2 cavalos e sendo guiada por um cocheiro. Os deuses, que são perfeitos, eles têm essa biga também, eles têm essa alma ali, mas os 2 cavalos deles são bons cavalos. Então o cocheiro não tem dificuldade nenhuma em guiar esses cavalos pelos prados da verdade, pelos prados desse mundo, assim, que está acima do mundo das coisas materiais. E é isso que os deuses fazem, eles ficam passeando ali naquele mundo maravilhoso com seus respectivos cavalos. A hora que eles se cansam, os cavalos vão lá tomar suco de ambrósia, néctar de ambrósia, essas coisas que os deuses fazem, certo? Só que nós, mortais, nós somos dotadas de uma alma meio capenga. A nossa alma, ela tem um cavalo bom, que é um cavalo reto, um cavalo branco, um cavalo todo bonito, e a gente tem um cavalo que é ruim, um cavalo que é todo teimoso, um cavalo que, enfim, ele não tem nenhuma natureza boa de forma alguma. E mantemos aqui a figura do cocheiro, só que nesse momento esse cocheiro está tentando equilibrar esses 2 cavalos, porque um quer ir para um lado e outro quer ir para o outro. O que acontece é que enquanto essa alma
tá ali fazendo parte desse mundo dos deuses, ela vai tentar acompanhar as carruagens dos deuses que tem 2 cavalos bons. Só que é claro que ela não vai conseguir, porque, enfim, a nossa carruagem é meio capenga. Ela consegue acompanhar durante um tempinho, então ela consegue ter algum vislumbre daquele mundo maravilhoso, daquele mundo que contém a verdade das coisas, a beleza das coisas, só que, eventualmente, essas carruagens vão se chocar, o cocheiro não vai dar conta de cuidar ali daquela carruagem e essas almas cairão no mundo material. Ele tem ali uma defesa de como essas almas caem, de por que elas caem em homens e não em animais, enfim. Mas é fato que essa alma caída, então a gente tem uma queda literal aqui na filosofia do Platão, vai ser o que vai dar o sopro de vida em nós seres humanos. Então, a nossa alma, ela acaba sendo dual, veja bem. Então a gente sempre tem aquele cavalo levando a gente para o lado ruim, enquanto a gente também tem o cavalo nos levando à verdade. Quanto mais elevada é a nossa alma, quer dizer que maior é a capacidade do cocheiro em equilibrar esses 2 lados e nos levar em direção ao que o cavalo bom gostaria de nos levar. Mas a alma, ela se lembra, veja bem, daquilo que ela viu quando ela estava andando com os deuses. Ela não se esqueceu só porque ela caiu. Então é por isso que quando a gente se contempla aqui na Terra com algo belo, a nossa alma, ela se regorgiza com aquilo. Ela se lembra do momento que ela andou com os deuses naquele plano maravilhoso e ela acaba tendo um desejo daquilo. Então a nossa alma deseja o que é belo, o que é verdadeiro, exatamente por se lembrar daquela época lá que convivia com os deuses. A beleza seria a forma mais recorrente, então, que o divino se reflete nesse nosso mundo caído. Alguém que tem uma alma baixa, ou seja, alguém cujo cocheiro não consegue controlar os ímpetos daquele cavalo ruim, vai olhar para esse belo, que é um reflexo do mundo divino, não com uma veneração que você deveria olhar para esse mundo divino, mas com uma luxúria mesmo. Vamos usar esse termo cristão aqui para ficar mais fácil pra gente. Então esse cavalo, esse cavalo ruim, no caso, ele literalmente quer se jogar em direção a aquilo que ele acha que é belo. Já uma alma mais elevada, ela vai contemplar aquele belo da forma que deve ser contemplada, né? De uma forma mais distante. E ela vai venerar esse belo até um ponto, assim, de causar dor mesmo, causar dor física. E a partir desse momento, começa uma luta entre os nossos cavalos da nossa alma. Porque aquele cavalo ruim, ele quer, logicamente, avançar no belo. Enquanto o outro quer ter uma prudência e quer esperar, quer aguardar, quer venerar aquela beleza divina. Sócrates diz que o cavalo mau é afeto aos favores sexuais e ele sai arrastando, literalmente, o cocheiro e aquele cavalo bom em direção ao que ele quer. Bom, é o papel de um bom cocheiro refrear esse cavalo assim e colocar aqueles 2 cavalos em espera. Claro que o cavalo ruim fica extremamente frustrado por não ter a sua vontade atendida e tenta violar aquelas regras várias e várias vezes, mas ali é um trabalho constante de você encontrar um equilíbrio. Então, se tudo der certo, se o cocheiro conseguir controlar ali a carruagem, com o tempo, com o convívio, com uma espécie de paciência divina mesmo, é que o amado, ele acaba se contaminando por aqueles sentimentos do amante. É como se o amante transbordasse, assim, aquela sensação divina que ele sente, e o amado, com o tempo, com paciência, percebe que o amante será ele benéfico. Aquela admiração que o amado tem pelo amante acaba, eventualmente, também se transformando em amor. Começa pela estima, veja bem, e acaba terminando em amor, e, enfim, isso significa que ambos serão felizes funcionando dessa forma. A gente percebe aqui, na filosofia socrática, /platônica, que a gente tem um desprezo, veja bem, por esse prazer imediato carnal, e a gente tem uma valoração dessa contemplação da alma superior de forma mais distante do mundo material, ou seja, de forma mais distante do corpo. É daí que vem a ideia, né, de amor platônico, ou seja, não é de amor não correspondido, é só de um amor mais distante, um amor mais de veneração, que você não se aproxima ali de forma carnal daquela pessoa. E essa ideia de amor essa ideia de amor e, consequentemente, da própria natureza da alma humana, será posteriormente desenvolvida no banquete.
Enfim, existem muitas discussões sobre se posteriormente ou anteriormente, essa classificação de em que tempo foram escritas as obras platônicas, isso também é uma discussão maravilhosa no meio acadêmico. Mas vamos dizer que posteriormente a gente tem o desenvolvimento aqui desse assunto no banquete. O banquete não vai ser um discurso platônico, um discurso socrático da forma que nós estamos acostumados a ver. Na verdade, a gente tem aqui uma competição de discursos entre várias figuras que existem aqui, entre vários personagens, inclusive alguns personagens históricos que efetivamente existiram. E durante esse banquete aqui na casa do Agatão, a gente tem ali a ideia de que ao invés de beber, eles iriam começar a fazer discursos relativos a Eros, relativos ao deus do amor. O primeiro a discursar nesse banquete é o próprio Fedro. Sim, o Fedro que a gente viu aqui como sendo um jovenzinho super influenciado pelo Lísias, achando que o que aquele advogado falou era maravilhoso e depois sendo convencido por Sócrates que talvez não fosse tão maravilhoso assim. Ele é o primeiro a discursar. Nesse texto de apoio que a gente tem aqui do banquete, eu gostei bem da explicação que ele deu, porque ele explica que o banquete é uma espécie de discursos sendo colocados em escadinha até culminar no discurso socrático. Então, é como se os discursos fossem evoluindo e se aprofundando. A cada discurso você tem um nível mais profundo de filosofia. É uma explicação melhor do que a explicação, lógico, na minha opinião, que o José Munir Nasser deu, porque ele acaba classificando os discursos assim, como sendo alguns discursos completamente dignos de serem jogados fora, outros sendo sofistas, outros sendo simplistas, etc. Já esse texto de apoio aqui, feito pelo próprio José Cavalcante de Souza, eu achei melhor para entender o banquete, mas aí vocês façam seus próprios julgamentos. Então, o primeiro a discursar é o Fedro. O Fedro, ele acaba identificando o amor, ele não poderia deixar de fazer isso, né, ao próprio deus Eros, o deus do amor, né, que seria sempre belo, justo e bom. Ele menciona, por exemplo, o sacrifício feito pelo Aquiles, lá na Ilíada, o Aquiles que se sacrifica pelo seu amado, que é o Pátroclo, para vingar, né, a morte do seu amado, e que depois lá na Odisseia a gente vai descobrir o que aconteceu com Aquiles, que, enfim, as coisas não dão muito certo para ele no final da história, mas ele tem a plena consciência que, fazendo a vingança do seu amado, ele estaria traçando o seu próprio destino, ele estaria traçando a sua própria morte, então ele realmente se sacrifica pelo seu amado. Ele também menciona o sacrifício feito pela Alceste, eu acho que é a pronúncia certa, para dizer que esses sacrifícios feitos por amor, eles são sacrifícios supervalorizados pelos deuses. Já no segundo discurso que a gente tem do Pausânidas, ele vai dividir o amor em dois, ou seja, diferente dessa ideia de amor único aqui, promovida pelo Fedro, de amor presente no Eros, um deus único, ele divide isso aqui já em dois. Olha como isso já está mais próximo ali da ideia do Sócrates lá naquele discurso anterior, que é o Fedro. Bom, ele divide em dois porque para ele seriam dois os deuses do amor. O primeiro deus seria a primeira Afrodite, que nasceu do esperma do pênis decepado do Cronos. Se você pesquisar aí na mitologia grega, você vai entender do que você está falando. Mas a gente tem uma ideia de Afrodite que nasceu dessa forma, então ela seria uma filha direta de Cronos, assim como Zeus, mas essa filha não tem mãe, né? Então ela tem só um pai. E a gente tem uma segunda explicação da origem de Afrodite, que seria filha de Zeus. Ele chama a primeira Afrodite de Urânia e a segunda Afrodite de Pandêmia. A primeira Afrodite, a Urânia, como ela é mais velha, ela é mais sábia em tudo, então ela é uma espécie de amor melhor, amor desejável. Enquanto a segunda Afrodite, que é mais nova, enfim, ela já é mais despirivitada. Então ela visa mais o corpo, certo? E não a alma. Nesse discurso do Pausânidas aqui, ele defende os argumentos homossexuais explícitos, ele defende argumentos pederastas explicitamente. Ele diz que o amor entre um homem e uma mulher seria um amor decorrente dessa Afrodite pandêmia, essa Afrodite ali que é ruim. Então, de novo,
Também no banquete, a gente tem esse tom de discussão do amor homossexual, do amor pederasta. É um tom que aparece em todos os discursos, mas que pra gente aqui não faz a menor diferença se a gente tá discutindo esse amor homossexual ou se a gente tá discutindo esse amor heterossexual. O que importa pra gente é que o Pausanias, ele acaba já dividindo, já no segundo discurso, essas duas espécies de amor. Uma sendo mais ou menos um amor ruim e outra sendo um amor bom. Olha, na explicação que o José Cavalcante de Souza faz aqui nesse texto de apoio, ele diz o seguinte: a constatação dessa dualidade constitui por si só um elemento precioso para a ascensão ao verdadeiro conhecimento da natureza do amor. No discurso de Sócrates, um ser híbrido que necessariamente tem seus aspectos inferiores. Então, o discurso subiu aqui um degrauzinho para apresentar os aspectos inferiores do amor. Já no terceiro discurso, a gente tem o discurso do Erixímaco, que é um médico, e ele introduz um conceito muito importante, que será posteriormente desenvolvido pelo discurso do Sócrates, que é o conceito de opostos obrigatórios que se atraem. Então, a gente tem a ideia de quente e frio, de claro e escuro, e etc, etc. E esse Erixímaco, ele amplia o amor para uma universidade naturalista. Então ele diz assim, olha, o amor está em tudo. O amor está nas plantas, o amor está na música, o amor está nas águas, o amor está na natureza como um todo. Então ele amplia a existência do amor e ele tira esse foco do amor para o amor necessariamente entre homem e mulher, ou entre homem e homem, enfim. Mas ele usa isso, né, como ele é um médico, como ele é um cientista, ele usa isso como se fossem as leis da física. Mas já é um ponto um pouquinho mais superior aqui para a gente entender essa universalidade do amor. Depois do Erixímaco, vem o discurso do Aristófanes. E no discurso do Aristófanes, o Aristófanes é um comediante, veja bem. E ele apresenta pra gente o mito da separação das duas partes, que você já deve conhecer, você já deve ter ouvido em algum lugar, dizendo que nós, seres humanos, inicialmente, nós éramos seres colados uns aos outros. A gente tinha 4 braços, 4 pernas, a gente se deslocava rolando assim com esse tanto de membros, e por termos nos tornado muito sábios, muito fortes, sendo duplos, Zeus resolveu nos separar através de Apolo. Ele manda Apolo separar a gente. Então, por que isso teria acontecido? A gente passa o resto da vida procurando a nossa outra literal metade. Então, se você era, sei lá, se você era 2 homens juntos, então é por isso que você sente atração por outros homens, porque você tá ali procurando sempre a sua outra metade. Se você era um homem ou uma mulher, aí você vai ter um amor heterossexual. Se você era 2 mulheres, e etc, etc. Ele apresenta esse mito aqui pra gente. Mas aqui, na apresentação desse mito, a gente tem uma outra ideia importante para entender o conceito socrático de amor que Sócrates vai utilizar, que é a ideia de que o amor é essa tentativa de restabelecimento de um todo. Ou mais do que uma tentativa de restabelecimento de um todo, é uma tentativa de um restabelecimento de uma condição prévia, de uma condição quase que de divindade, olha só. Porque, enfim, Zeus havia nos separado porque a gente estaria, né, tentando se equiparar aos deuses. Na explicação, de novo, do José Cavalcante de Souza, ele diz, olha, que trata-se da natureza humana e da sua história. Graças a essa referência ao humano, a universalidade do amor transcende aqui os limites da palavra grega, como eu deixei escrito aqui, dos pré-socráticos, para abranger as dimensões dos fatos morais. Então, depois do Aristófanes, a gente tem o discurso do Agatão, que é um poeta trágico, que tenta buscar a natureza do amor. Porque, olha só, todos os discursos que foram apresentados até então não estão preocupados com a verdadeira natureza do amor. Todos os discursos estão preocupados com os benefícios ou os malefícios que o amor causa nos seres humanos. Então, as pessoas que discursaram, que diziam que não, a gente tem essa espécie de amor que é bom, essa espécie de amor que é ruim, ou então, no caso do Fedro, né, só tem um amor e ele é o responsável pela maior virtude de todas, porque é através do amor que você pode se sacrificar pelo outro, e etc, etc, etc. Mas ninguém começou a investigação sobre qual que é a verdadeira natureza desse Deus. Peraí,
Vocês estão dizendo que ele é um deus, mas será que ele é verdadeiramente um deus? Será que ele é Eros? Qual que é a natureza desse Eros? Olha só, as Afrodites ali do segundo discurso do Pausânidas, qual que é a verdadeira natureza dessas Afrodites? Enfim, o Agatão, ele é o primeiro a introduzir a verdadeira problemática que o Sócrates sempre está preocupado, que é o que as coisas verdadeiramente são. Então ele diz, olha, eu vou tentar fazer uma investigação aqui da verdadeira natureza do amor. Enfim, ele faz a sua própria investigação, que é o que o Sócrates vai utilizar a partir de então. Então, afinal, o que é o amor? O que é o amor para o Sócrates? Então, o Sócrates começa a fazer o seu próprio esclarecimento a partir de um diálogo que ele tem com a última pessoa que discursou, que foi o Agatão. Ele vira para o Agatão e fala assim, olha, Agatão, você disse que o amor é tudo que há de bom, que é tudo que há de belo. Essa é a natureza do amor, certo? É o belo, é o bonito, é o rico, é o inteligente. Mas deixa eu te perguntar. O amor é um verbo intransitivo ou um verbo transitivo direto? Lembra das aulas de português? É basicamente assim. Você ama, ponto, ou você sempre ama alguma coisa? O Gatão responde, a gente sempre ama alguma coisa. E bom, se você sempre ama alguma coisa, o amor é o desejo de alguma coisa. Você concorda comigo? Você deseja alguma coisa, então é por isso que você ama alguma coisa. Tá, eu concordo com você, né? Se você deseja alguma coisa, você deseja necessariamente algo que você não tem. Porque se você tivesse essa coisa, você concorda comigo que você não estaria desejando, certo? Concordo com você. Então, olha só. Como que o amor pode ser belo se ele deseja o que é belo? Como que o amor pode ser bom se ele deseja o que é bom? E aí eles entram no impasse. Peraí, então o amor não pode ser bom, o amor não pode ser belo. Isso foi tudo que as outras pessoas disseram nos seus respectivos discursos. Só que olha só, será que o amor é feio, então? Mas não pode ser, isso seria uma blasfêmia, inclusive, contra o deus do amor, contra o Eros. E aí que o Sócrates introduz aqui no seu discurso uma outra figura com a qual ele teria conversado alguns anos atrás, que é a Diotima. A Diotima, que é a sua iniciadora nos assuntos de amor, a iniciadora do Sócrates nos assuntos de amor, uma sacerdotisa. E ele conversou há algum tempo com essa sacerdotisa e ela explicou para ele o seguinte, olha só, não é porque alguma coisa não é bela que ela é necessariamente feia. Você pode ter alguma coisa nesse caminho entre o feio e o belo, certo? E é exatamente aí que o amor tá. O amor está no caminho entre o feio e o belo. Mas não é que ele tá ali numa posição de equilíbrio, não. Ele está buscando o belo. Então, é como se a gente imaginasse assim, um amor correndo uma maratona em direção ao belo. E é lógico que o amor também não poderia ser um deus, porque os deuses são perfeitos. Aos deuses não faltam nada. Então, se o amor deseja o que é bom, deseja o que é belo, ele não pode ser um deus. Mas ele também não pode ser um mortal. Então, novamente, o amor está no caminho entre os mortais e os imortais. De novo, a gente tem ali o amor nesse meio do caminho, fazendo uma corrida ali entre a mortalidade e a imortalidade. E aqui que o Sócrates apresenta o amor como sendo um daimon. Daimon, veja bem, é diferente de demônio. Na verdade, as palavras têm a mesma origem, só que a nossa conotação cristã acabou, demonizando a palavra demônio. A gente sempre associa a algo necessariamente ruim, mas para a concepção grega, os daimons não eram espíritos necessariamente ruins. Eram espíritos bons e ruins, exatamente. Espíritos que estão nessa transição, assim, entre a ruindade e a bondade. E aqui, o Sócrates coloca no amor a mesma ideia que a gente tem no livro da Camille Paglia, que eu menciono aqui, frequentemente para vocês, de que, mas ao invés de amor, a Camille Paglia vai usar a palavra sexo, exatamente para definir que o amor e o sexo, amor/sexo, estão nessa interseção entre a mortalidade e a imortalidade, entre o mundo civilizado e o mundo bárbaro, veja bem, entre a natureza, mas numa natureza caótica, numa natureza catoniana, numa natureza primitiva, um mar primitivo, e o que nós conseguimos construir a partir da ordem. Então, o amor, ou sexo, nesse caso, porque também nesses discursos a gente tem uma conotação do erótico, sim, é o que faz essa
ponte. O que é mais interessante? Esse fascínio exercido pelo amor, que é capaz de, né, arrastar os seres humanos em uma direção ou em outra, é muito, muito explorado pela literatura. Nós vamos conversar sobre isso quando a gente falar sobre o livro da Ana Karenina, do Tolstói, então ativa o sininho aí que exploraremos isso em breve. Existe uma passagem específica na Ana Karenina que, nossa, é exatamente sobre isso que se trata. E o amor, não sendo um deus, ele teria nascido de uma relação que aconteceu durante o aniversário da Afrodite entre a necessidade, que é a pênia em grego, e a superação, que é o recurso. Olha só, então o amor, ele é ambíguo. Ele é composto da necessidade e da superação. Olha que simbologia fantástica para explicar qual que é a verdadeira natureza do amor. E sim, e todos os homens estão imbuídos dessa natureza dupla do amor. Só que, se a gente acha que algumas pessoas são incapazes de amar, é só porque essas pessoas estão direcionando os seus respectivos amores para outras coisas que às vezes a gente não dá o nome de amor, a gente dá o nome, por exemplo, de ambição. Quando a pessoa quer dinheiro, ou quando a pessoa quer o corpo, ou quando a pessoa quer honra, a gente não chama de amor, a gente chama de outras coisas. Mas esse desejo do que é bom, desejo do que é o belo, é o amor, independentemente do que seja o bom ou do que seja o belo para aquela pessoa em específico, veja bem. E essa vontade de amor, essa vontade do belo, é uma verdade também de gerar o que é belo, de gerar o que é bom, porque isso é uma forma de imortalidade. Isso aqui faz aqui uma ponte com a ideia da nossa alma imortal. Então nós mortais, nós ao termos amor, ao sermos imbuídos desse daimon ali, que é o amor que faz essa ponte entre nós e a imortalidade, nós almejamos a imortalidade deixando para a posterioridade frutos do nosso amor. Olha que coisa linda! A gente pode deixar os nossos filhos, é uma forma de imortalidade, é uma forma de nos deixar adiante, veja bem. Nós podemos gerar poemas, que para o Sócrates é muito melhor do que deixar filhos, como Homero e Hesíodo deixaram. Nós podemos deixar boas leis que continuarão regendo o resto da sociedade para o resto dos tempos, como o Licúrgio e o Solon deixaram. E a partir daqui, o Platão especificamente vai fazendo uma hierarquização dos diversos tipos de amor, que é mais ou menos a hierarquização que a gente já encontra implícita lá no diálogo do Fedro. O primeiro, que é o tipo de amor mais baixo, seria o amor ao corpo. E, a partir do momento que você começa a amar corpos, você em algum momento perceberá que todos os corpos são iguais à sua maneira. Eles são diferentes, mas acabam sendo iguais. Vocês que são mulherengos aí podem me contar que, passando de mulher para mulher, eventualmente você vai perceber que todas as mulheres são as mesmas. Uma vez que você percebe que todos os corpos são os mesmos, você começa a procurar alguma coisa de diferente, que são as almas. Então, um nível acima do amor dos corpos é o amor à alma das pessoas. E bom, esse aqui não é o último degrau da filosofia do Sócrates com relação ao amor. Ele coloca ainda um terceiro degrau, que é o amor à ideia da alma, certo? Então você passa a amar as ideias, você começa a almejar um plano superior, que é o plano da verdade, e a partir daí você começa a se voltar para o que é verdadeiramente eterno. Olha só, não é muito interessante? Então nós vamos desenvolver essas ideias ainda bastante aqui durante o resto do canal. O tempo inteiro eu vou acabar mencionando essas ideias socráticas / platônicas, e nós vamos conversar ainda provavelmente esse mês sobre 2 livrinhos. Um eu já falei para vocês, que é o Paideia, e nós também vamos conversar sobre Por uma Nova Interpretação do Platão, do Giovanni Reale, que é recomendado pelo professor José Moni Nasser, e que eu achei bem interessante. Eu li algumas passagens aqui que estão disponíveis gratuitamente, então já encomendei o livro, ainda não chegou, então vamos começar nessa investigação aqui um pouquinho mais aprofundada, e não se desespere, vamos pegar na mãozinha de todo mundo e todo mundo vai conseguir seguir junto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.